Salve peixeiros com orgulho, bem-vindos a mais um vídeo do canal SFC Raiz. Como sempre agradeço de coração os fiéis membros deste canal, mas se estão vendo pela primeira vez, dê essa força também, acione o botão de inscrito para os futuros vídeos de análise e vlogs próximos, ok? Depois de uma temporada aí, 2 semanas, desde o último vlog, passei em branco na partida diante do Novo Horizontino, muita coisa aconteceu, vinda do Fabian Bustos, empate naquele jogo na Vila Belmiro, jogo adiado em função da chuva diante da Ferroviária em Araraquara, a vinda de Maicon, a vinda de Auro, até conversas entre a torcida com o presidente Andrés Rueda, cobrando desempenho dentro de campo. Mas vamos falar da crônica do jogo que quase por muito pouco a gente não passou por um vexame histórico de perder para uma equipe que tem uma folha salarial que é a metade do salário do Léo Batistão, R$200 mil por mês, contra o time do Santos Futebol Clube, que tem uma folha salarial 10 vezes, no mínimo, maior do que a deles. E pode-se dizer, em resumo do que foi esse jogo, não é exagero em dizer que não foi o Santos Futebol Clube que passou de fase, mas sim o Fluminense do Piauí que perdeu. Isso mesmo, é inacreditável, mas você vendo o que foi a partida, vendo os lances do jogo, as oportunidades que eles perderam, os milagres que o João Paulo teve de fazer e os lances do pênalti na qual eles, na ocasião, bateram 2 bolas na trave nos lances de cobrança de pênalti, e não foi por méritos do João Paulo, mas sim por deméritos deles de terem errado as cobranças que a gente está passando de fase. Então sim, não foi o Santos que ganhou, foi o Fluminense do Piauí que perdeu. Você vê como que o treinador argentino Fabian Bustos vai ter trabalho de arrumar esse time e desempenhar a função de apagador de incêndio que a diretoria e o seu prepotente Edu Dracena, que colocou objetivos pessoais em sabotar o Fábio Carille, atrasando a temporada nossa, então brigando em mais um treinador para reconhecer o grupo, para reconhecer o elenco, para ter dados, para montar a sua proposta de jogo, proposta de esquema tático, para a gente poder ter uma temporada mais feliz do que o previsto. Mas quando eu digo Edu Dracena, não foi para se botar apenas na culpa dele não, mas sim quem colocou um cara como estagiário de gerente de futebol. A diretoria que disse que não teríamos estagiários, o Santos não seria balcão de experiências. Entrou em contradição colocando ele. Mas vamos outro assunto paralelo que eu até poderia fazer outro vídeo a respeito disso. Mas o que foi esse jogo que o Santos, tendo uma proposta aí, que o inicial que o Fabian Bustos está colocando, gosta de fazer do seu esquema tático, recuando um volante para a saída de bola no pé, algo que já se viu em treinadores anteriores, né? Recuou de início o Camacho do lado, colocando no lado com Kaique e Eduardo Balmer e adiantando seus laterais. E em princípio foi o improvisado volante na lateral direita, Vinícius Balieiro e Lucas Pires. Só que as jogadas não saíram. Por quê? Porque, literalmente, a equipe do Fluminense do Piauí era mais organizada nesse ponto. Eles fecharam bem os espaços, não só fecharam as alas, não proporcionando boas articulações de nossas laterais, nas jogadas de ponta, como quando a gente, por exemplo, tentava fazer jogadas, assistências pelo meio, só era possível fazer isso por ligação direta. Por quê? Porque a gente ficava sempre menor número do meio. E eles sempre botavam o lado do meio deles, recuaram quase o time inteiro, com todos os seus jogadores na linha de defesa, enquanto que nós ficamos, ora, com o Camacho e o Sandri na linha recuados, fazendo ligação direta, e tendo Ricardo Goulart, Marcos Leonardo apenas no meio do meia dúzia de jogadores do Fluminense do Piauí, uma desvantagem numérica absurda, que não fluiu o jogo. Realmente, o Ângelo e o Marcos Guilherme, perdidos aí pelo estado do gramado, não conseguiam dar assistências. E o que se viu foi a gente tomar sufoco durante o primeiro tempo da equipe do Fluminense do Piauí. Não é o Fluminense original, é o Fluminense do Piauí, pois é. Merecidamente eles fizeram o gol. E era até uma questão de tempo, porque criaram 4 ou 5 lances antes do gol, que foi uma jogada ensaiada deles, méritos deles, de jogadas de uma tabela de cabeça. É inadmissível, aliás, uma equipe como a do Santos perder bola mais uma vez com lances de mano a mano e em jogadas aéreas, porque o lance que ocasionou, embora o centroavante tenha feito assistência com o pé,
pode-se dizer que foi sim, com lance de bolas aéreas, com uma cobrança de lateral, com assistência de cabeça, e os nossos zagueiros, os nossos coberturas de zaga não conseguiram acompanhar a velocidade deles na conclusão. E pagamos caro por isso. Quando a gente teve de propor o jogo, tentamos aí explorar os lados, nas pontas, com o Marcos Guilherme e o Ângelo agora, né? O Ângelo. Só que, por exemplo, o Marcos Leonardo não foi muito acionado porque a bola não chegava nele. E o Ricardo Goulart, embora tenham vendido a ideia de que seria o nosso camisa 10 como armador de função, não é esse cara. É um cara como um terceiro atacante, para fazer o auxílio junto com o Marcos Leonardo. Então ficamos mais uma vez uma equipe sem armador de jogadas, dependendo de chuveirinhos pelas pontas ou essas ligações diretas num cara que não deram, foi decepcionante. No segundo tempo, o Fabian Bustos viu que o Ben Balieiro percebeu que ele estava improvisado, estava fazendo uma péssima partida, não conseguia acompanhar o 10 dele, o Eduardo, que sambou na cara dele durante o primeiro tempo, e colocou o estreante Auro. Depois de um bom tempo aí na temporada, se recuperando fisicamente de uma lesão que ele tinha também de pubalgia, ele jogou. Também colocou Vinícius Anocelo, porque o Fabian Bustos entendeu que o Sandri não estava fazendo essa ligação do meio, ele pensando que ele podia fazer essa articulação, sendo que o Camacho já estava pendurado com cartão amarelo. Ele poderia ter colocado, né, o Vinícius Anocelo para pelo menos ter poupado o Camacho dessa situação, que depois se concluiu na expulsão dele, um lance que ele chegou atrasado num campo molhado, fatalmente, né, já era esperado, mas nesse ponto o Fabian Bustos, embora eu tenha dito aqui, eu tinha deixado de fazer uma análise a respeito do esquema dele, da vinda dele, eu acho que é o único treinador hoje estrangeiro que se eu estivesse no lugar da diretoria, eu teria trazido. Eu até acharia um sonho impossível trazer o Fabian Bustos. E eu vou dizer por aqui, sem ser hipócrita, caso tenha sucessos no futuro, eu vou dizer aqui de antemão. Eu teria trazido o Fabian Bustos, sim. Desde o ano passado, um treinador que estava apresentando aí, sendo destaque, ele estava apresentando no Barcelona de Guayaquil, nos eliminou numa primeira fase de Libertadores. Eu achava que não seria viável, pelo menos financeiramente para nós, mas a sorte para nós é que lá eles estavam devendo dinheiro para ele, então só por causa disso que ele veio. Então, já que ele veio, ótimo, bom, que ele tenha mesmo bons fluidos para esse time do Santos, que aliás ele vai precisar, porque o nosso elenco também não ajuda muito, falta muitas peças ainda, especialmente no quesito dessa ligação do meio para o ataque, que hoje posso dizer que muitos críticos ao Gabriel Pirani agora podem segurar um pouquinho a onda, porque ele foi o fator diferencial nessa partida, porque a assistência que ele fez para o Ricardo Goulart foi dele, embora tenha perdido o pênalti depois. Mas o Pirani, ele fez aquilo que o Bustos gosta de fazer nas equipes, né? Assistências pelo meio, um cara meio articulador que ele tinha na época do Damian Dias. E hoje, pelo menos num lance, ele foi feliz. E ainda assim, numa circunstância que já estávamos com um a menos no jogo. Fora isso, né, não dá para se dizer que foi uma partida que exigia muita disciplina tática pelo estado do gramado que foi, e ainda mais pelo fato de o Camacho ter sido expulso, que a gente estava com um a menos e vulnerável nos contra-ataques, e por muita sorte, por erros de finalização deles e também por méritos de João Paulo, um lance que ele quase, né, a queima-roupa nos salvou num destino aí que poderia ter sido fatal no contra-ataque que o Auro não acompanhou no segundo tempo, não estava complementar. Falando do lance inicial, muita gente vai poder dizer que o Santos chegou a ser prejudicado, que realmente foi, que o qual o Marcos Leonardo empurrou para as redes, que estava em condição legal, mas também ele poderia ter deixado a bola entrar. Então, talvez o Fabian Bustos tenha punido o Marcos Leonardo por isso, ter colocado, quando tirou o Marcos Leonardo para colocar o Gabriel Pirani, ao invés de ter tirado o Ricardo Goulart, que seria talvez a opção mais óbvia, talvez tenha sido por isso, por excesso de preciosismo ou individualismo de um atacante na flor da idade dos seus 18 anos. Mas por sorte, talvez por
Sinal do céus, que muitos raios lá na capital do estado do Piauí, Teresina, os que nos livraram de um vexame histórico, os que estavam dizendo que, pelo menos agora, livraram a nossa cara de uma decepção absurda que poderia nos custar aí R$1 milhão para sanar as nossas contas aí do mês. Claro, as disputas de pênalti demonstraram aí uma certa personalidade dos garotos, né, que foram lançados, estão sendo lançados nessa fogueira. Lucas Barbosa, Lucas Pires, que fizeram as cobranças de pênalti. Acho que não é loteria hoje em dia, é também um fator de personalidade. Eles estão aí, assim como está acontecendo com o Ângelo, eles estão aí entendendo a base vamos dizer, da falta de peças, gente com mais experiência, com mais personalidade, eles estão sendo lançados. Mas a história do Santos é isso. Essa é a história do Santos. Dizendo que a base salva. Hoje em dia a base não salva, mas continua sendo a nossa referência. Bom, é uma análise individual do que foi. João Paulo continua sendo nosso homem da Arca de Noé. Pelo menos na etapa inicial, e bom goleiro tem que ter sorte. Nas cobranças ele teve a sorte devida, na qual os dois jogadores do Fluminense erraram. E foram um fator diferencial aí nossa classificação. Vinícius Balieiro hoje não foi muito bem, o irmão já disse. O Kaique mais uma vez demonstrando que o Velasquez está na hora de ter uma chance para ele fazer dupla de zaga com o Eduardo Bauerman, especialmente no próximo jogo que vamos ter agora, que vai ser muito importante. Não sei como está o Velasquez fisicamente, ele está muito tempo sem jogar, mas acho que precisamos de alguém experiente na dupla de zaga, e o Kaique está destoando já há algum tempo. Eduardo Bauerman, hoje ele destoou também. Não dá para admitir um zagueiro quase 1,90 m perder um lance de mano a mano de cabeça no segundo tempo. No fim da partida, por alguém com 1,70 m, quase que a minha altura, né, Bauerman? Quase, hein? Quase nos acréscimos, ele perdeu um mano a mano de cabeça, poderiam ter nos custado essa classificação. Lucas Pires hoje não foi muito bem, vai ficar marcado pelo lance do gol, que foi em cima dele, virou, fez o pivô em cima do rapaz, mas é aquela. Hoje ele está numa condição melhor do que o Felipe Jonathan. Ainda falha um pouco na marcação, mas continua sendo muito voluntarioso nas laterais. Ele precisa melhorar muito nesse quesito defensivo também. Hoje o Camacho, já falei, eu já falei aqui que ele não é primeiro volante, e talvez o Fabian Bustos perceba isso. Talvez seja um cara que tem um pouquinho mais de qualidade para sair com a bola no pé, mas não dá para contar com ele os 90 minutos, que ele chega atrasado. E, assim como o Fábio Carilli, que tinha com ele como homem de confiança, ele vai perceber isso de um jeito ou de outro. Não dá para confiar muito nele. Sandri até ficou barato, porque teve, especialmente na etapa inicial, fez 3 ou 4 faltas, podia ter tomado até um destino até semelhante ao do Camacho. E o Fabian Bustos entendeu que ele não estava em gol. Acho que ele poderia ter tido até uma função até melhor do que o Camacho, podia ter deixado ele na etapa complementar, mas ele escolheu tirar para colocar o Vinícius Zanocelo, que deu aí tentou dar uma consistência melhor na etapa complementar, nessa ligação do meio para o ataque. Teve personalidade, embora eu critique ele também, mas hoje dá uns créditos para ele, porque ele foi um dos que acertaram o lance do pênalti também. Já estou falando dos que já foram substituídos. Né? O Ricardo Goulart, que embora hoje não seja, digamos assim, o cara da armação de jogadas, tem méritos pelo lance do gol. E também por ter acertado o lance do pênalti também, foi o que abriu aí a relação dos marcadores santistas nas penalidades. Mas pelo esquema tático, a gente precisa de uma consistência menor no meio do campo para poder fazer essa ligação. E o Ricardo Goulart não é esse rapaz, é um cara mais de finalizações. O esquema, talvez, que o Fabian Bustos gosta de ser flexível, também gosta de juntar no 4-4-2. Para essa proposta, talvez sim, mas para esse jogo, por exemplo, hoje, o Fabian Bustos vai também perceber que a gente precisa de um cara de articulação, que hoje foi o Gabriel Pirani. Ângelo, também então, hoje não ficou muito, deve sentir um pouco talvez o estado do gramado, mas hoje também não entrou muito bem. Lucas Barbosa, talvez também prejudicado pelo estado do gramado, mas vale também a personalidade que ele teve nas cobranças. Marcos Donato, já falei sobre ele, é um rapaz de finalização, teve um certo preciosismo no lance inicial do segundo tempo, mas
não dá para se criticar o Marcos Leonardo, até porque não foi impedimento daquele lance, podíamos ter empatado já naquele momento, até podíamos ter encerrado a partida sem a necessidade de cobrança, se não tivessem marcado o impedimento. O Marcos Guilherme hoje não foi muito bem, tanto que foi até justificável a saída dele para a entrada depois do Lucas Braga, que embora também tentou fazer uma movimentação melhor, embora diante de uma equipe que estava, lógico, com o placar na mão, tentando segurar o resultado, se esforçou também, mas não foi ainda, né, o fator diferencial nesse jogo. Resta agora, né, esse alívio que tivemos, né, pelo menos a pressão de ter perdido, né, ter passado por esse vexame passou, para que agora tenhamos aí o próximo jogo diante do Palmeiras, nada mais do que isso, né, o clássico, um paulista que a gente está uma faca de dois gumes novamente, onde a gente pode se classificar, como pode lutar mais uma vez, como aconteceu no ano passado, de escapar num vexame de rebaixamento de uma Série A2. Contando com o jogo que foi cancelado diante da Ferroviária de Araraquara, que vai ser no dia 16, ou seja, com o Palmeiras vai ser no dia 13, e logo depois, 2 dias ou apenas um dia de treino regenerativo, vamos ter essa partida aí que foi cancelada diante da Ferroviária. Para depois encerrarmos o jogo, a nossa primeira fase do Paulista diante do Água Santa. 3 jogos, 9 pontos de jogo, para a gente poder pelo menos escapar de outra sequência de vergonha. Esse jogo passou, a gente tem muita cabeça no lugar para analisar, onde a gente precisa aprimorar rapidamente, e todo sorte para o Fabian Busto, porque ele vai precisar. Vamos ver agora se tenhamos agora diante do Palmeiras uma sorte melhor para a gente poder engatar uma sequência e conseguir aí uma classificação na segunda fase do Paulista e, consequentemente, aí mais verbas, pelo menos, né, para sanar as nossas contas no Santos Futebol Clube que a gente está precisando. Bem, galera, depois de tanto tempo aí sem fazer, por motivos pessoais, né, depois de tanto tempo aí que eu sempre faço, que eu acompanho jogos, os pós-jogos, sempre faço análise, mas eu realmente não pude fazer diante do Novo Horizontino. Então deixa aí mais uma vez o meu registro, deixe sugestões e críticas na seção de comentários para fortalecer o canal, beleza? E até a próxima. Santos sempre Santos, valeu!